A paz do Senhor, amados irmãos. E mais um dia nós estamos aqui para alimentar da palavra de Deus. Porque não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E hoje estaremos meditando no livro dos Juízes, capítulo 6, no versículo de número 12 e 16. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. E o Senhor lhe disse, no versículo 16: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas, como se fossem um só homem. Glória a Deus. Começa o capítulo 6 de Juízes falando: porém os filhos de Israel fizeram o que era mal, o que era errado diante aos olhos de Deus. E por essa causa o Senhor entregou os filhos de Israel nas mãos dos medianitas. Pelo que prevaleceram nas mãos dos medianitas por 7 anos. E tudo quanto os filhos de Israel plantava, os medianitas vinham, arrancava, acabava com tudo, destruía toda a novidade da terra, não deixando mantimento algum em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pelo que vinha de tal quantidade que parecia gafanhotos, de tanta multidão, que não se podia contar, e entrava na terra para destruir. Pelo que com isso Israel empobreceu muitíssimo, e com isso vieram com clamor diante aos olhos de Deus, vieram com clamor, e nesse clamor o Senhor atendeu. Ao mesmo tanto que o Senhor atendeu, o Senhor exortou-os, dizendo: Eu vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimia, e expeli de diante de vós. Mas o Senhor deixou um decreto, vos dando-lhes a terra prometida, mas dizendo: não tenhais os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Mas estes não deram ouvidos à voz do Senhor. Aleluia. Então, depois desse clamor, levanta-se o profeta dizendo que iria dar livramento aos filhos de Israel. E então aparece a Gideão, que estava no lagar, malhando trigo, e falando: varão valoroso, Deus é contigo. E se vê a revolta de Gideão: se o Senhor é comigo, como que eu estou malhando trigo no lagar? E o anjo responde: é justo porque está malhando trigo no lagar que o Senhor é contigo. E o Senhor levanta Gideão para, através dele, dar livramento aos filhos de Israel sobre as mãos dos medianitas. O Senhor dá vários tópicos para Gideão, mas um deles: Gideão, deita fora o altar de Baal. Quais são os altares que está sendo levantado, que não adora ao Senhor, mas que tem desagradado ao Senhor? Altar de Deus é um só, mas altar para Baal existe vários. E o Senhor disse: deita fora esse altar e pega aquele boi, aquele boi do seu pai, porque os altares também vai dizer a escritura que era do pai de Gideão. Pega o boi pela idade, o segundo boi pela idade de 7 anos, e ofereça a mim por sacrifício. Na medida, a cada ano que o povo sofria por 7 anos ali na escravidão, sendo humilhado pelos medianitas, também por 7 anos, aquele boi por expiação estava se formando, estava crescendo. E a Bíblia vai dizer que desde a fundação do mundo, o Cordeiro já estava preparado para a expiação dos nossos pecados. E esse já foi o sacrifício vivo na cruz do Calvário, foi levantado, foi morto, foi crucificado. Pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele. Aleluia. E diz: após tudo isso, todo esse sacrifício sendo levantado, todo esse sacrifício sendo feito ao Senhor, o Senhor ali reúne o povo para que viesse, traz o povo até Gideão e disse: vai haver ali, Gideão, uma seletiva, e todo aquele certo Este irá contigo, este contigo irá, mas todo aquele que eu disser, esse não irá contigo, esse
participar. Diga aos medrosos e covardes que esses não irão, porque a palavra do Senhor vai dizer que medrosos e covardes não têm parte com o rei, não herdarão o reino dos céus. Faz Gideão o restante do povo descer às águas, porque lá eu falarei contigo. E liberando-se à beira do rio, Gideão vê sim o mover de Deus, o tratar de Deus, pois todo aquele que ajoelhava ali perdendo a atenção, bebendo a água sem atenção, esse não serviria para a guerra, mas todo aquele que levava a água até a boca e tomava da água com vigilância, esse você deixa à parte. Nessa restante sobrou somente apenas 300, mas 300 com vigilância, 300 com perseverança, 300 corajosos, 300 obedientes. O Senhor nos dará vitória, mas não de maneira grandiosa aos nossos olhos, mas de maneira bem simples. É com cântaro, é com buzina, é com adoração, é com reverência. Amém, amados irmãos?